Olha eu aqui de novo. Bom, gente, eu vou começar agora só relembrando, né, a primeira parte. Por exemplo, essa música aqui da Tayane e do Thiago. Olha. Ai, caramba, apertei. Depois vocês ouvem, tá, gente? Senão vai atrapalhar a aula e eu tenho tantos minutos para gravar. Enfim, essa daqui, 365 dias. Como vocês podem observar, ó. Aqui, o eu lírico, a voz que fala na música é feminino, quer ver, ó? Eu durmo abraçada, inconformada, me perguntando onde foi que a gente errou, tá vendo? É a voz que fala, o eu lírico, a voz que fala na música, na letra da música, é feminino. Mas quem escreveu a música foi o Fernando, tudo bem que a Tayane escreveu também, mas foram dois homens que escreveram, tá bom? Então, aqui nesse caso, a cantiga de amigo. Tá? Já, olha a música do Luan Santana. Cantiga de amor. Ele fala de amor, né? Ele declara o amor dele à mulher, tá? Eu não ouvi inteira essa música, parece que é música nova. Não. Parece que é antiga, tá, gente? Então, cantiga de amor. No caso aqui foi um homem que escreveu, é um homem que canta, a voz da música, da letra da música é um homem, tá? Então, cantiga de amor, tá bom? Dando sequência à nossa aula, gente, deixa eu ver se eu acho aqui, trovadorismo. Então, eu expliquei para vocês as cantigas líricas, que dentro das líricas estão as cantigas de amigo, né, e de amor. De amor, o homem escreve, o homem declara o seu amor. De amigo, o homem escreve, mas a voz, o eu lírico, a voz que fala no poema ou na letra de uma música é uma mulher, tá? E na cantiga de amor, fala de um amor servil, um amor avassalador, que é idealizado, né? A mulher é vista como um ser idealizado, a coita do amor, que é o sofrimento, que é a dor do amor, né? E já na cantiga de amigo, a mulher fala da natureza, das suas paixões, do desgosto de amar, ela é humilde e ingênua, fala de sentimentos dela, tá? E o homem escreve, mas a mulher que vai falar sobre esse sentimento de amor, tá bom? Bom, dentro das cantigas satíricas, nós temos as cantigas de escárnio e maldizer. Sátira, gente, é quando a gente... vamos pensar em programa de humor, é fazer rir, tá? Bom, muitos eram os temas das cantigas satíricas. Os costumes das pessoas, eles satirizavam, eles tiravam sarro dos costumes das pessoas, da igreja, né, do clero, a covardia dos seres humanos, a decadência da nobreza, que estava perdendo espaço para os burgueses, né, que somos nós, o adultério feminino, né, e elas eram divididas, como eu disse, em maldizer e escárnio. As cantigas de escárnio eram os poemas que eram indiretos, eles denunciavam alguma coisa da sociedade, mas não falavam o nome, então, da pessoa. As pessoas ficavam pensando, de quem será que está falando? De quem será? Não sabia. Algumas pessoas que estavam por dentro do assunto sabiam de quem que era que estava falando, quem que estava satirizando, para quem que era aquela indireta dentro do poema. Mas a maioria das pessoas não, por isso que eles exploravam muitas palavras com duplo sentido, né? As ambíguas, usavam muito de ironia e geralmente não, e falavam o nome da pessoa, tá? Então, na cantiga de escárnio, desculpem, não falavam o nome da pessoa. Na cantiga de escárnio, eles usavam mais as indiretas. E não falavam o nome da pessoa. Eles usavam as palavras ambíguas, ironia, e o leitor, quem estava assistindo, ficava pensando, quem será? Já a cantiga de maldizer eram sátiras diretas. Eles citavam o nome da pessoa que era ironizada. Os temas prediletos dessa época eram o adultério e os amores interesseiros, né? Por exemplo, os padres daquela época, eles eram muito satirizados, porque eles falavam que os padres cometiam adultérios, né? Usavam um vocabulário carregado de palavras obscenas e de erotismo, né, gente? Então, as cantigas de maldizer eram assim, que as pessoas na época no palácio morriam de medo que os trovadores escrevessem e que os jograis ou menestrel cantassem, né? Porque aí alguém seria ridicularizado em frente de toda a corte, né? Bom,
Eu já vou mostrar para vocês um exemplo de cada. Então, não se esquecendo que a de maldizer era direto, falava o nome da pessoa, ironizava, por exemplo, a igreja, os adultérios feminino, falava mal de amores interesseiros, tá bom? E todas essas cantigas, professora, se é de 1189, por exemplo, como que isso chegou nos tempos atuais? Porque, gente, lá atrás eles chegaram até nós através de cancioneiros. As pessoas daquela época fizeram compilações manuscritas, né? Escritas à mão, de toda a produção do trovadorismo português, gente. Aí elas foram reunidas, essas cantigas, em 3 volumes. Um volume está no Cancioneiro da Ajuda, que encontra-se na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa. Outro montante está no Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que se encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa também. E outro encontra-se no Cancioneiro da Vaticana, que fica no Vaticano, lá onde o Papa fica, tá bom? Então, os cancioneiros são manuscritos, documentos que tem todas essas cantigas aqui, tá? As líricas e as satíricas, tá bom? Bom, quando que o trovadorismo caiu, né? Quando foi a decadência do trovadorismo, acabou essa escola literária para começar outra história literária que nós vamos ver logo à frente. Foi quando começaram os conflitos entre Portugal e Espanha, o aburguesamento, a palavra aburguesamento de Portugal, ou seja, os ricos, os nobres, foram diminuindo a quantidade, e os burgueses, o aburguesamento de Portugal e a decadência do mecenatismo real. Isso mesmo. Os burgueses foram crescendo em Portugal e teve a decadência, né, real, né? Por exemplo, Dom Pedro I de Portugal, por volta de 1366, extinguiu, né, acabou com esse lirismo que a gente fala jogralesco na corte. Então ele falou, não quero mais cantigas. Por certo, gente, ele deveria muito, né? Ele deveria morrer de medo das cantigas de maldizer, né? Que esses reis naquela época, né? Enfim, então o trovadorismo acabou nessa época aqui, em 1366, bom, gente, eu não entendo, né? 1189, ah, tá. Nossa, demorou muitos anos o trovadorismo, né? Nossa, enfim. Depois vocês vão ver que aí as ideias dos poetas, as pessoas começaram a escrever de outra forma, aí não era mais cantigo, os poemas passam a ser só escritos, e a ideia, as pessoas começam a pensar de outras formas, tá? Nós vamos ver aí, vocês podem ver, ó, o humanismo, aí começa o humanismo homem, tá? Então, aí a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Vocês vão clicar aqui, ó, analisar a letra dessas canções aqui. São canções antigas, mas são canções que vale a pena ouvir. Vocês analisem se é cantiga de amigo ou de amor. E clicando nesses links aqui, ou copiando e jogando na área na barra de endereço, vocês fazem essas atividades aqui, que são online, já tem a resposta, mas eu peço para vocês que façam sem olhar a resposta, depois vocês conferem. Por quê? Porque vocês já estarão se preparando para o Enem. Tá bom, gente? Por enquanto é isso. Porque o trovadorismo era para ser trabalhado mês passado. Como são poucas aulas por semana, eu não consegui trabalhar o trovadorismo, tá? Então, nós vamos ver só esse pouquinho. Depois, se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, procura na internet. Tem muitas coisas aqui que eu poderia ensinar para vocês, mas o português, eles acoplaram junto com literatura. Literatura tem muita coisa para ser ensinado, mas agora, por hora, eu vou ensinar só a base mesmo, né? Eu enxuguei. Vamos lá, então eu disse que a cantiga de escárnio eram indiretas, tá? Então vamos ver se eu acho aqui, se eu salvei. Bom, que país é esse do Legião Urbana? Depois, se vocês quiserem, tiverem um tempinho, ouçam, a música antiga, mas o Renato Russo, ele era um autor que adorava a gente criticar, fazer crítica, muito inteligente, extremamente inteligente. Ele diz aqui na letra, nas favelas, no Senado, mas ele não cita quem é do Senado, tá?
sujeira para todo lado. Então, mas ele está dizendo que no Senado, né, lá em Brasília, os políticos em geral são sujos. Está dizendo aqui, ninguém respeita a Constituição. A Constituição é um documento, não sei se vocês se lembram, em que rege todas as regras, né, do nosso país, o que deve e o que não deve ser feito. Então, ele diz que os políticos não respeitam a Constituição, e não respeitam mesmo, né, gente? Mas todos, não tem nome, todos, pode ser eu, pode ser você, acreditam no futuro da nação. E ele ainda pergunta, que país é esse? Então, essa música poderia ser classificada como uma cantiga de escárnio. É indireta, não tem o nome, mas faz uma crítica, nesse caso aqui, à política do nosso país, né? Depois eu tenho aqui o Gabriel Pensador, que diz assim, a música dele, tô feliz, matei o presidente. Pronto, tá na cara quem ele matou, né, gente? Então aqui uma cantiga de maldizer, vamos ver? Pode ser classificado como uma cantiga de maldizer, ó. Todo mundo bateu palma quando o copo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Bom, é direto e reto aqui. Ele está dizendo quem que ele está querendo atingir, quem que ele está criticando. Ó, a criminalidade toma conta da minha mente. Achei que não teria que fazê-lo novamente, mas tenho pesadelos recorrentes. O Temer, lembra do Michel Temer, que foi um presidente assim que assombrou muita gente? Aqui ele cita o nome do Temer. O Temer na minha frente. Bom, eu cantando, tô feliz, matei o presidente. Então aqui pode ser classificado como uma cantiga de maldizer, né? Vamos lá que eu também confundo. Cantiga de maldizer, tá bom? Enfim, gente, a aula foi extensa, mas eu precisava concluir esse conteúdo hoje, tá? Basta lembrar para vocês que nessa época as cantigas eram escritas na língua galego-português, tá? Então vamos ouvir só um pedacinho, ó. E essa terra. Não vem ao maio. Estão vendo que é galego-português, tá, gente? Essa era uma cantiga de escárnio, tá? Vamos ver um pedacinho da outra cantiga. Vocês podem ver, presta atenção nos instrumentos musicais, né? Então vamos lá. Essa é a cantiga de maldizer. Chamando a mulher de feia, tá? Lembra que eu falei que eles satirizavam e eles... no caso do maldizer, falavam na cara, não tinha vergonha de falar nada e não tinha medo também. Aqui ele chama essa mulher aqui de feia, tá bom? Satirizando a mulher, que eu não sei quem que é, eu não ouvi a cantiga inteira. Bom, é isso, gente. Na dúvida vocês podem me procurar, tá? Já tá dando 12 minutos de novo e é uma aula extensa, mas era preciso que vocês tenham acesso a essa escola literária que cai em vestibular. No livro de vocês não tem literatura, infelizmente, só no livro do 2º ano, mas a gente já ensina já literatura, olha, gente, escola particular lá no 6º ano, e vocês vão ver só no ensino médio. Então, procure estudar, mesmo que for sozinho, e para o vestibular, tá, gente? Porque eu não passei nem metade, eu fiz só um resumo do trovadorismo, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida pode me chamar.